senadora Luísio, eu percebo que o Brasil, neste ano de 2016, vai ficar marcado na história por dois acontecimentos, com participação do Congresso Nacional: o impeachment da presidente Dilma e a aprovação da PEC do controle de gastos. Vossa Excelência, senador, colocou de forma bastante simples e didática a situação do país e o porquê desta PEC dos controles de gastos. Nós não temos alternativa nenhuma além da aprovação da aludida PEC. Por que nós não temos nenhuma alternativa? Porque o PT não deixou nenhuma alternativa. Quais foram as duas grandes causas que Vossa Excelência colocou aí? Primeiro, a dívida pública geral, bruta geral do governo. Em 2003, eu me lembro, e está aí para todo mundo ver, o Brasil devia 852 bilhões de reais. 500 anos de Brasil, 13 anos de PT, 4 trilhões 270 bilhões em agosto de 2016. Só para se ter uma noção melhor, em 2013, o Brasil devia 51,7% do PIB. Em 2013. Agora, em agosto de 2016, 70,1%. Os gastos. Com a Selic de 14%, Vossa Excelência colocou os gastos, senadora Luísio. Os gastos. De 2000 para cá, os gastos do governo do PT superou a inflação em 75,4%. Acima da inflação, enquanto as receitas, nesse mesmo período, aumentou tão somente 14,5% acima da inflação. Vossa Excelência colocou uma coisa interessante: além dessa dívida monstruosa que o PT deixou para o povo brasileiro, e esses gastos exorbitantes, ainda deixou os restos a pagar. 54,3 bilhões do PAC, 6 bilhões a organismos internacionais, 2,6 bilhões tarifas bancárias e 3,5 bilhões na saúde. Interessante, senador, eu vejo o PT hoje dizendo que o governo Temer quer acabar com o Bolsa Família, com as obrigações sociais. Olha, é uma barbaridade ter que ouvir isto. Olha isto: cortes nos gastos dos programas sociais do PT em 2015. Construção de creche, 88% de corte. Minha Casa Minha Vida, 74%. Brasil Carinhoso, 66%. O Pronatec, 56%. Crack é preciso vencer, 49%. Reforma Agrária, 29%. Rede Cegonha, 23%. Bolsa Família, 6%. O FIES, 5%. O Seguro Defeso foi suspenso no governo da Dilma. Minha Casa Melhor, suspenso também. Unidades Básicas de Saúde, 23,5%. Farmácia Popular teve uma queda de 578 milhões de reais. Água para Todos teve uma queda de 550 milhões de reais. Farmácia, o programa de aquisição de alimento teve uma redução de 450 milhões de reais. E a Ciência Sem Fronteira. Eles fizeram isso tudo desorganizadamente e irresponsavelmente. Esse programa, por exemplo, Ciência Sem Fronteira, espetacular, mas isso aqui servia para muita gente passear lá. Esse assunto é muito interessante e a gente fica um tanto quanto indignado quando escuta dessa tribuna o PT dizer que o errado somos nós. Ou seja, quebrar o país e ainda não quer deixar consertá-lo. E eu encerro aqui,
com uma frase aqui do grande empresário Henry Ford, que dizia o seguinte, senadora Luiz: a economia frequentemente não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria empregada ao gastá-lo. Eles tinham que ter lido isso aqui antes. Eles não souberam gastar os trilhões de reais do povo brasileiro. Quebraram o país, ainda vão nessa tribuna e diz que não é para nós consertar o Brasil. Parabéns pelo pronunciamento.